Muito bem, queridos. Queremos meditar na palavra do nosso Deus nessa noite. Quero fazer a leitura inicialmente do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos 1 até os 5. Quem tiver a Bíblia junto, tiver no celular e quiser acompanhar, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 5. O texto nos diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos, que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Assim como estamos, vamos ter um momento de oração. Nosso Deus, é diante da Tua palavra que estamos essa noite. E sabemos que a Tua palavra é viva. A Tua palavra permanece para sempre. A Tua palavra é eficaz para nos levar à fé em Jesus. Também para nos exortar, para nos corrigir, para nos educar. Senhor Deus, nos abençoe com Tua palavra, que Teu Santo Espírito ensine aos nossos corações. Que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Amigos, vocês já ficaram cansados de tanto esperar? Tem gente que cansa, né? Cansa de tanto aguardar, de tanto esperar. Para muitas pessoas, esperar é realmente cansativo. Para outras pessoas, esperar é sinônimo de atrapalhar, de atraso na vida. É interessante, queridos, que geralmente nós associamos o esperar como algo negativo, como algo ruim. Não é bom esperar. Esperar na fila do SUS, cansativo, né? Esperar na fila do banco, esperar a fila do trânsito. Tem tantas situações a quais nós estamos suscetíveis a aguardar, a esperar. É interessante, queridos, e ao mesmo tempo é chato, quando nós estamos saindo de casa e de repente uma pessoa ela liga para nós: eu estou levando algo, espere um pouco. Aí nós ficamos lá. E aquele pouco, de repente, se soma em minutos e a pessoa não chega e a gente quer sair de casa. É entediante, né? Mas, queridos, ao mesmo tempo, há bons motivos para esperar. Uma mãe esperando o filho no ventre, ou um casal, é algo bom, não é? Aquele momento de espera, de ansiedade, como é que vai ser? Vai ser a cara do papai? Vai ser a cara da mamãe? Esperar, queridos, pela chegada do esposo, da esposa em casa. Esperar o filho na escola, ou o neto. Há bons motivos no esperar também. Não podemos limitar o esperar apenas a situações negativas, a atraso, a complicações. Há bons motivos no esperar também. Esperar a comida até que o almoço esteja pronto.
Esperar aquela refeição tão almejada no restaurante que nós fizemos economias para estar lá. Eu espero com satisfação. Pode até demorar uns 15 minutos a mais. Se a comida boa, vale a pena esperar. Mas, queridos, nós queremos hoje à noite refletir, e é interessante percebermos que na palavra de Deus nós vamos perceber que às vezes o esperar em Deus é bom também. O esperar no agir de Deus é benéfico para nós. O esperar no agir de Deus não é atraso, não vai nos prejudicar, não vai nos limitar, muito pelo contrário, vai nos abençoar. E é exatamente isso que nós queremos ver, amados, a partir desse relato que eu fiz a leitura nessa noite a vocês, já no capítulo 1. Nós vamos aprender com Atos, queridos, que o esperar é necessário às vezes para o povo de Deus, para que seja capacitado, seja amadurecido, edificado, a fim de a partir disso agir. O esperar para Deus é algo bom. Mas isso é tão difícil para nós, ainda mais a nossa cultura, né? Onde o ativismo, a impaciência e o imediatismo têm tomado os nossos corações. Nós queremos as coisas todas para ontem, elas precisam vir prontas, encaixadinhas, certas, não queremos esperar. Isso demonstra a nossa impaciência, ou então por causa do ativismo, por sermos extremamente ativistas, nós queremos resolver as situações de uma hora para outra. E nem paramos para esperar, para refletir, para pensar bem. E aí quando vem tomamos decisões precipitadas, por não saber esperar. É interessante, queridos, Atos dos Apóstolos, e a partir do culto de hoje, nós vamos trabalhar bastante em cima desse texto de Atos, nós vamos trabalhar em série nesse texto de Atos dos Apóstolos, buscando compreender a partir deles como nós podemos e devemos viver como igreja no tempo presente. Aprendendo a ser igreja, queridos, com a primeira igreja, porque o relato de Atos é o relato histórico sobre a igreja primitiva, sobre os 30 primeiros anos da igreja. E é muito interessante nós olharmos com atenção para esse texto e sermos desafiados, talvez corrigidos, como igreja, a fim de que, queridos, conectemos a nossa vida na missão de Cristo Jesus, na missão de Deus. E é interessante, queridos, que o livro de Atos é a continuidade daquilo que o Evangelho de Lucas do Evangelho de Lucas. Porque o autor do Evangelho de Lucas e o autor de Atos dos Apóstolos é o mesmo. É denominado Lucas. Então, Atos dos Apóstolos é a continuidade daquilo que o próprio Jesus continuou realizando na igreja após a sua ascensão. Isso demonstra que o Senhor não abandonou a sua igreja, os seus discípulos, mas Atos vai demonstrar que Jesus continua atuando na igreja, capacitando, dando direção, animando,
dando coragem, ousadia. O Senhor Jesus presente através do Espírito Santo. E aí, queridos, nós vamos para a primeira consideração sobre Atos dos Apóstolos. E a primeira consideração desse livro é sobre o autor. O autor, queridos, Atos dos Apóstolos, é o mesmo evangelho como eu já comentei em Lucas. E é muito interessante porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele chama Lucas de médico ou amado. Então Lucas, provavelmente não, Lucas era médico. Alguns acreditam que Lucas ele era de naturalidade grega, ele não era um judeu, era grego. Pela escrita do primeiro, por causa da sua escrita do Evangelho, tanto de Atos dos Apóstolos. E algo me chama a atenção, queridos, naquilo que Lucas fez, porque Lucas, ele, em primeiro lugar, ele escreve o Evangelho. Alguns até acreditam que Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos, era um documento só. E é interessante que lá no início de Lucas, ele escreve o seguinte: olha, várias pessoas já escreveram sobre o que aconteceu em nosso meio relacionado a Cristo Jesus. Mas após uma investigação cuidadosa, eu resolvi escrever um relato ordenado para que você, excelentíssimo Teófilo, tenha certeza das coisas das quais você foi ensinado. Queridos, me chama a atenção algumas situações que talvez passem desapercebidas. E a primeira delas é que Lucas, ele investiu tempo. Imaginem só na época investigar os fatos. Não é como hoje em dia, né? Aconteceu alguma coisa, WhatsApp, Facebook, está todo mundo por dentro. Mas na época, queridos, era caminhada. Ou então viagem de navio para ir para uma outra região. E Lucas diz que ele investigou tudo de forma cuidadosa. Ele foi consultar as testemunhas que foram oculares dos eventos para levantar matéria e fundamento para escrever tanto o Evangelho como depois também Atos dos Apóstolos. Lucas investiu tempo. Em segundo lugar, Lucas provavelmente teve que investir financeiramente também. Na época, queridos, um rolo de papiro não era acessível para qualquer um. Não era todo mundo que escrevia. Então, Lucas investiu, e eu creio que, muito dinheiro para escrever. E além das suas viagens que ele precisou fazer para investigar e consultar, Lucas investiu financeiramente. Em terceiro lugar, Lucas organizou o documento escrito. E é interessante, queridos, que estudiosos dizem que a forma que Lucas escreveu e organizou seria um documento acadêmico da época, de ser tão específico em tudo que ele relatou. Ele escreveu tudo cuidadosamente. E em quarto lugar, isso aqui mais me chama a atenção. Lucas fez tudo isso por um homem. Esse homem que ele chama no Evangelho de excelentíssimo Teófilo. Lucas investiu tempo, Lucas investiu financeiramente e Lucas organizou cuidadosamente o seu documento. E tudo para que aquele homem tivesse certeza, firmeza
nas coisas a qual ele havia sido ensinado na fé em Cristo Jesus. Amados, essa primeira aplicação, esse exemplo de Lucas como autor, porque o que nós vemos aqui em Lucas é o que o amor cristão, o amor por Jesus, o amor pelo próximo, o amor pela igreja é capaz de fazer em benefício do próximo. O que o Lucas foi capaz de fazer para que aquele único homem tivesse certeza, tivesse firmeza na sua fé. E amados, isso deve nos desafiar pessoalmente. Lucas se importou com aquele homem. E isso deve nos desafiar também a nos importar com aqueles que estão à nossa volta. Temos vivido um tempo, um contexto, onde nós vemos muita questão do individualismo. O que interessa é a minha vida. O que outro pensa, o que outro está passando, o que outro faz, não interessa. O problema é dele. Não é meu problema. Mas aqui é interessante, amados, ao percebermos a forma que Lucas age, se importando. E faz o que faz porque se importava com a fé daquele único. Como nós temos nos importado com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos familiares. Temos nos importado que os nossos familiares, os nossos filhos, o nosso cônjuge, tenha certeza da fé em Cristo Jesus? Ou isso não é importante? Isso não importa? Queridos, Lucas nos desafia a olhar além de nós mesmos e a considerar o próximo, a considerar as pessoas que estão à nossa volta. E nós fazemos isso, queridos, em resposta àquilo que Jesus fez por nós. Porque o próprio Cristo, ele se importou com cada um de nós também. E Jesus se importou de tal modo com cada um de nós, que ele vem a esse mundo, abre mão de benefícios da sua glória eterna, encarna como ser humano, a fim de que nós tenhamos vida eterna. Perdão dos pecados, acesso a Deus Pai, reconciliação com Deus. Então nós fazemos isso em resposta àquilo que o próprio Deus realizou em nosso benefício. Nós temos um Deus que se importa com nós, que olhou para nós com graça, com misericórdia. Essa é a primeira aplicação, o primeiro desafio, queridos. O que temos feito relacionado ao nosso próximo? E será que aquilo que nós temos feito reflete aquilo que Lucas fez por aquele único Teófilo, excelentíssimo Teófilo? Em segundo lugar, queridos, Lucas em Atos, ele relata a continuidade da obra de Jesus na igreja e também através da igreja. É muito interessante porque no início de Atos, Lucas escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer. No Evangelho ele relata que Jesus iniciou. Atos, ele dá sequência àquilo que Jesus continuou realizando. Aquilo que Jesus continuou operando na igreja e através da igreja também. Então nós temos uma continuidade. E queridos, é interessante porque talvez nós tratemos a história, ou nós olhamos para aquilo que Deus faz como um filme, algo que nós assistimos e acaba.
aí nós vamos para um outro. Mas eu digo, amados, que aquilo que Deus ele fez na história é muito semelhante ao que nós vemos em séries. Nós terminamos aquele episódio, mas nós sabemos que vai ter uma sequência e ficamos com expectativa. O que virá? E sabemos que serão novamente os mesmos personagens. Seguirá a linha de pensamento, a construção da série. E querido, semelhante ao que Deus faz. Isso desde o princípio. É uma história só. É um Deus que continua agindo na história de forma simultânea. E é interessante que Lucas vai retratar isso, Deus continuando, Deus agindo, apesar de Jesus ter sido assunto aos céus, ele continuou agindo em meio à igreja. E é interessante que Lucas demonstra essa continuidade daquilo que Jesus faz agora por intermédio da igreja para buscar e para salvar o perdido. A continuidade da missão de Jesus. Queridos, Atos é muito interessante, porque Jesus deu uma ordem para os discípulos: vocês vão receber poder do alto, e vocês vão ser testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E é interessante que em Atos nós vamos perceber isso se cumprindo na história. A igreja começa em Jerusalém, a igreja se expande para Judéia, se expande para Samaria, e Atos finaliza com o Evangelho chegando em Roma, que era a capital do Império. E isso, queridos, em 30 anos de história. Aquilo que o próprio Cristo estava operando através da igreja, e só realmente porque Cristo estava agindo, isso se tornou possível. Porque nós temos, amados, um império hostil. Nós temos um império sanguinário, o Império Romano. Nós temos uma cultura do Império Romano na qual a idolatria era muito presente, a imoralidade era muito presente. E é interessante que em 30 anos de história, o Evangelho está em Roma. No ano 400, a igreja se expandiu de tal modo que ela praticamente alcançou todo o Império Romano, chegando aos solos europeus. Tanto que, no ano 400, Constantino, imperador romano, chama a igreja para perto de si. Porque a igreja havia se expandido, a mensagem cristã havia se alastrado, e ela gerou influência na cultura. Muito do que a cultura ocidental é hoje, queridos, é por influência da igreja. Nós vivemos uma cultura modelada por uma cultura judaico-cristã. A influência que gerou na história. E tudo isso demonstra a igreja cumprindo, por intermédio daquilo que Jesus estava realizando, a missão do próprio Cristo, de buscar, salvar o perdido, reconciliar o ser humano com Deus. Essa é a missão de Cristo Jesus. E é com essa missão que nós, como igreja, necessitamos nos enganjar. É essa missão que nós, como igreja, somos chamados hoje a dar continuidade. No entanto, em muitos meios, a igreja foi reduzida a algumas situações de uma organização financeira. Em outras situações, a igreja foi reduzida à ação social. Há situações onde a igreja ela foi, infelizmente, reduzida ao mero ritualismo, a eventos. Mas a igreja é chamada a dar continuidade à
Missão de Jesus, buscar e salvar o perdido. Essa é a missão da igreja. É nisso que nós precisamos nos engajar. É nessa agenda que nós precisamos estar inseridos. É essa missão que nós, como povo de Deus, somos chamados a cumprir na história presente. Essa missão que o próprio Cristo tem nos dá. E por último, queridos, Atos nos ensina, naquilo que eu mencionava antes, que eu introduzi a mensagem, Atos nos ensina a esperar. É interessante que Jesus, ele ascende aos céus e ele diz para os discípulos: vocês esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Vocês forem revestidos com poder, aí sim vocês vão. Talvez, lendo Jesus dizendo é necessário esperar, talvez nós pensemos, mas isso é um atraso. Esperar para quê? Vamos lá, vamos anunciar, vamos trabalhar. Mas essa ordem é imperativa. É um mandamento. Aguardem, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Qual é essa promessa? É o Espírito Santo. É o poder que vem do alto. Essa é a promessa. Quinta-feira agora nós celebramos a Ascensão. 10 dias depois da Ascensão, Pentecostes. E Pentecostes nós lembramos do derramamento do Espírito Santo, que possibilitou a igreja agir, que capacitou a igreja a avançar. E tudo isso começa com essa ordem de Jesus: aguarde, espere. Queridos, talvez isso seja necessário para nós também, em nossos dias, em nossos tempos. Como eu comentava antes, o imediatismo, o ativismo, talvez tenha nos sufocado. E não temos tido tempo para sentar e para refletir bem. O que nós temos feito realmente? No que nós estamos engajados? Quais os frutos que nós temos? Quais as sementes que nós temos semeado? O tempo da espera ele é muito bom. Ele é oportuno. É interessante que Lucas ele escreve dizendo que enquanto eles estavam aguardando, Lucas escreve ali em Atos dizendo que todos eles estavam reunidos em oração, aguardando a promessa, unidos em oração. Além disso, aguardando, e Pedro se levanta, trazendo a palavra de Deus. Olha, foi necessário a palavra de Deus se cumprir. Eles estão em oração e eles estão analisando a palavra de Deus. As duas situações. E nesse tempo de espera, de sentar, queridos, talvez isso seja necessário. O que a palavra de Deus ela nos ensina? Buscarmos em oração, Senhor Deus, qual é a tua direção? Como nós podemos servir o Senhor nesse tempo? Como podemos abençoar o nosso próximo nesses dias? Qual é o caminho? É muito interessante, queridos, para finalizar, essa frase é de um pastor americano, Eugene Peterson. Ele escreveu, a frase vem no livro que ele escreveu, que é a obediência na mesma direção. É muito interessante o título do livro. A obediência na mesma direção. No sentido que é isso que gera fruto. É uma obediência que sempre vai na mesma direção. E ele viveu, queridos, ele percebeu
esses movimentos na sociedade que trouxeram o consumismo, o imediatismo, o ativismo também. E eu acho muito interessante a análise que ele fez da realidade da época. E ele comenta que essas situações foram levadas para o campo da espiritualidade, onde as pessoas não querem mais um caminho de obediência na mesma direção, elas querem uma oferta rápida, barata e que traga resultados instantâneos. A mudança precisa ser instantânea. E é interessante, queridos, que ele escreve um aspecto de mundo que pude identificar como sendo prejudicial para os cristãos é a presunção de achar que qualquer coisa que vale a pena pode ser adquirida imediatamente. Achamos que se algo pode ser feito rápido e eficientemente. No entanto, há pouco entusiasmo pela paciente aquisição de virtude, pouca vontade de assinar um contrato de uma longa aprendizagem naquilo que as gerações cristãs chamavam de santidade. Então é muito interessante quando ele comenta, né? Aquilo que vale a pena realmente dificilmente virá de forma instantânea. Aquilo que vale a pena tem custo, vai ter preço, vai precisar insistência, persistência, e de novo, na mesma direção, e continuar, e persistir, e novamente. E é dessa forma que nós crescemos na vida de fé, amados. Fuja de contextos que querem oferecer uma vida espiritual fácil e rápida. Vem aqui que o negócio vai acontecer. Vai ser assim. Nós percebemos à luz da palavra de Deus que é sempre um processo. Vemos isso com Jesus, com os discípulos, foi do dia para a noite. 3 anos Jesus tratando com os camaradas. E depois dos 3 anos o coração ainda endurecido. Uns negando, outros traindo. Não é fácil. Porque exige tempo para aprender. Então, amados, que através dessas reflexões, através dessas exposições do texto de Atos dos Apóstolos, eu espero que nós sejamos levados a considerar que trabalhar e ser igreja exige persistência, ser igreja exige às vezes esperar, receber o poder que vem do alto, entender que não é feita pelo mérito próprio, na força própria, é necessário o Espírito de Deus agir em nós e através de nós, e é dessa forma que a igreja cresce, se expande e abençoa eficazmente. E nos colocarmos nesse caminho de obediência e na mesma direção. E às vezes esse caminho vai chamar a gente para esperar, sentar um pouco, considerar, olhar para a realidade, orar, ler a palavra e como nós vamos a partir de agora. Que Deus nos dê graça. Que Deus abençoe essa palavra em seu, em meu coração e que possamos ser desafiados aqui hoje, queridos, a conectarmos na missão de Jesus. Vivermos a missão dele, que é buscar e salvar os perdidos. Talvez haja familiares, amigos, o seu vizinho. Não viver apenas em benefício próprio. O que importa é a minha vida, o outro que se lasque. O outro é importante também. Tão amado por Deus como você e eu. Então precisamos nos importar. Nós aprendemos com outros. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela nos desafia profundamente.
Sabemos, Senhor, que através do mérito próprio, da força própria, não conseguimos ser e fazer igreja. Necessitamos desse poder, dessa direção que vem do alto, que é o Espírito Santo que nos capacita. Só Ele nos capacita para a tua boa obra. E por isso, por vezes, é necessário obedecer a tua ordem de esperar, de considerar, de olhar com atenção para o momento que estamos, de olhar para as pessoas que estão à nossa volta, de nos importar, de orar, de olhar com atenção para a tua palavra. E, Senhor Deus, ajude-nos a colocar nesse caminho do Senhor, a colocar a nossa vida na tua missão e de vivermos a nossa vida para o louvor do teu nome. Abençoe, Senhor, essa palavra em nossos corações, que ela tenha nos desafiado, que a tua palavra tenha nos aperfeiçoado. Nos ajude a amadurecer, Senhor. E sabemos que é o Senhor que faz isso. Te damos graças. Tua igreja, teu é o povo que está aqui. E por isso colocamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor. E oramos no nome de Cristo, o Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Deus. Amém, queridos.